Doutor, vamos começar com essa mudança de ministro aí, né? Que a gente imaginava que era uma pessoa, depois foi outra, enfim. O que é que vai mudar na estratégia do combate à pandemia desse Covid-19 no Brasil, esta mudança? Olha só, Mávio Alves, na verdade é o seguinte, a política do governo Bolsonaro é do presidente, não é, na verdade, do ministro. O que vai mudar, aí você veja como são as coisas, né? O que vai mudar substancialmente, mas não por conta das convicções do novo secretário, do novo ministro Queiroga, né? Que inclusive o ministro é muito conhecido, é presidente da minha Sociedade Brasileira de Cardiologia, um paraibano, e é o presidente eleito da Sociedade de Cardiologia do Brasil, que é a segunda maior sociedade médica do mundo inteiro, né? Até porque nós temos mais de 16 mil cardiologistas associados à SBC. Então, o ministro, o empresário, o ministro, ele labuta, ele trabalha na rede privada da Paraíba, né? Mas ele tem muito trânsito entre os médicos do Brasil. Tanto é que se elegeu um pequeno estado como a Paraíba do Nordeste, né? Ou seja, um pequeno estado do Nordeste como a Paraíba, elege um presidente de uma das maiores sociedades do mundo inteiro. Imagino que ele deverá fazer, como disse você, muita gente perguntou, mas doutor Dilson, como é que o senhor afirma que no auge de uma pandemia será o melhor momento para um médico, para um gestor assumir exatamente as rédeas da saúde pública de um país? Pode ser Reino Unido, na Inglaterra, pode ser na França, pode ser no Brasil, pode ser no Chile e assim por diante. Por quê? Porque, na verdade, os problemas são muito grandes e praticamente muita gente imagina que são intransponíveis. Mas veja, as soluções também, Mávio Alves, elas se avizinham, daqui a muito pouco tempo nós vamos ter soluções para a Covid-19, que seria a vacinação em massa. Lembrar a todos nós que do pequeno clube que existe no mundo todo, pequeno clube de fabricantes de vacina, nós somos um dos maiores há muito tempo. Então o Brasil tem uma grande tradição no mundo todo por ser fornecedor, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde. Nós fornecemos insumos, fornecemos vacinas há muitas décadas para muitos países da África e outros países do mundo todo, através do Instituto Butantan, que tem mais de 100 anos, fez 100 anos agora, né? E também um dos mais famosos institutos que produz imunobiológico, que é a Farmanguinho lá do Rio de Janeiro, né? Que pertence ao governo federal, tá certo? Então, nesse caso, o ministro que assumisse, por exemplo, ele vai ter um bom desempenho, porque as soluções estão aparecendo. Outra coisa que é importante, que as pessoas, digamos assim, não se atentam, que, veja só, não tem nada a ver com a saúde. Qual vai ser a grande mudança do governo Bolsonaro? Não vai ser por conta de convicção, porque Bolsonaro não vai mudar o jeito de ser, aquele jeito truculento dele ser, não vai mudar isso. O que vai mudar, gente, é quando ele viu a pesquisa de vários institutos que foram feitas e que ele viu que Lula, com o que o Supremo decidiu, com o ministro Fachin decidindo que a vara de Curitiba não era a vara especializada, competente para julgar Lula, e seria a vara do Distrito Federal, né, a vara de Justiça Federal do Distrito Federal. Então, entrou, na verdade, Bolsonaro estava surfando em ondas muito boas. Com a entrada de Lula, houve o quê? Bolsonaro imaginava que Lula estaria morto. Lula está, digamos, ainda tem muita dificuldade. Você vê a pesquisa hoje, a pesquisa domingo da Datafolha, mostrou que as pessoas, mais de 50%, 57% das pessoas do Brasil acreditam que, por exemplo, a sentença prolatada, por exemplo, pelo segundo grau, né? Porque Lula foi julgado por um juiz monocrático, por Sérgio Moro, todo mundo sabe, foi julgado na segundo grau e foi julgado no Superior Tribunal de Justiça em terceiro grau. Ou seja, ao todo foram 11 ou 12 juízes e desembargadores e ministros que julgaram Lula, e ele teve as sentenças confirmadas e até aumentadas por unanimidade. Então, nesse caso, a própria população tem esse feeling, esse sentimento que a sentença foi justa. E outra coisa que é importante dizer, que o Fachin, ele não, digamos assim, absolveu Lula, ele apenas disse que
a Justiça Federal do Paraná, que estava na Lava Jato e estava investigando precipuamente os casos de corrupção, por exemplo, diretos na Petrobras, não foi competente. Por que é que o Moro, por exemplo, ficou com esse inquérito? Porque boa parte do dinheiro que serviu, por exemplo, para essa propina, para pagar aos tesoureiros do PT, são 3 que estão presos, os presidentes do partido, vários estão presos, inclusive Zé Disseu pegou 42 anos, ou seja, veio da Petrobras, entendeu? Aí o cara diz, não, só se fosse direto, só se fosse, por exemplo, na prospecção, como aconteceu com a Sete Brasil, onde houve um superfaturamento, um desvio e um prejuízo para a União de mais de 10 bilhões, mas não. Mas como aí foi o roubo foi indireto, o desvio foi indireto, né? Aí o seguinte, o Fachin, agora veja só, o Fachin, essas sentenças e essas petições do advogado de Lula foram ao plenário do STF, que confirmou, e o próprio Fachin confirmou, porque 3 anos depois dessa mudança, por que ele se sentou de repente, nesse processo, abriu esse processo e houve como se fosse uma coisa de iluminação, caiu aquela iluminação no cérebro dele e de repente aclarou, ele disse, não, nesse caso aqui, tudo que eu, por exemplo, que eu vetei em relação às solicitações do advogado de Lula, do Zanini e tudo mais, não era verdadeiro. Muito estranho, faltando um ano para a eleição, tá certo? Então agora, por exemplo, o próprio Fachin já mandou essa decisão dele para o plenário. Essa decisão pode ser revista, assim por diante. Aí você veja, a sua pergunta é pertinente se o doutor Quiroga vai fazer um grande... Na verdade, ele vai fazer... mudar alguma coisa. Mas o responsável pela mudança vai ser a entrada do ex-presidente Lula na jogada, porque aí mudou o jeito de ser dos filhos de Bolsonaro, né, que mandam no pai, e ele também. Então, veja, no aniversário dele de 66 anos, ele estava de máscara. Bolsonaro de máscara. Ou seja, o governo federal vai mudar, por quê? Porque está vendo que essa postura negacionista e tudo mais foi muito ruim para a popularidade dele, que derreteu, né? Derreteu. Então, nesse caso, vai ser mudado. Segunda coisa que vai ser importante, que as vacinas produzidas no Brasil, você veja, em 2 meses foram produzidas quanto? 15 milhões de vacinas. Nesses 10 dias que vão seguir até o começo de abril, vão ser produzidas mais ou menos a mesma coisa. E no próximo mês de abril, a tendência é que por dia nós produzamos, por exemplo, em torno de 2 milhões de vacinas por dia, que daria 60 milhões de vacinas. Além do mais, os complexos da COVAX, que é da Organização Mundial de Saúde, já está mandando algumas vacinas, da AstraZeneca está chegou ontem, inclusive, e outros fornecedores. Então, o que é que vai acontecer? Entre o mês de abril e maio, nós vamos chegar, você pode escrever aí, nós vamos chegar a mais de 50 milhões de vacinados. Isso vai pegar, por exemplo, uns 70%, 80% das pessoas que frequentemente adoecem. Pessoas de 100 anos até 60 anos de idade e os famosos grupos de risco. Né? O grupo de risco mais importante de todos, além dos idosos, é o grupo de risco de trabalhar na saúde. Nós temos casos que tem hospitais que 70% das pessoas se contaminaram. Então, por quê? Porque nós trabalhamos cara a cara, face a face com o doente de Covid. Então, por conta dessa entrada do ex-presidente Lula, o governo vai dar uma guinada de 180 graus, agora sem, digamos, deixar de fazer aquelas piruetas que Bolsonaro faz na frente do Palácio, sempre mandando um recadinho. Por exemplo, no aniversário ele mandou um recadinho dizendo que o exército estava com ele, entendeu? Que ele só sai dali, se Deus quiser, ou seja, ele só sai morto, entendeu? Da presidência. Se alguém entrar com impeachment dele, por exemplo, ele não sai, ou seja, ele nem reconhece. Ou seja, ele vai continuar com essa pressão sobre o Supremo Tribunal, sobre alguns deputados e assim por diante. Por quê? Porque ele sabe que daqui a 2 meses, no mês de junho, por exemplo, como aconteceu na Inglaterra, olha, veja, o Reino Unido tem uma população pequena, 63 milhões de habitantes. O Brasil tem 213, 214, com uma correção 219, mas vamos colocar 213 milhões. 63 milhões é menos de 1/3. Veja, a Inglaterra tinha, no mês de janeiro, uma média de mais de 1.300 mortes. Se você passar para o Brasil, são 5 mil. Esse país, o Reino Unido, a Inglaterra e
e outros países que fazem parte do Reino Unido, por exemplo, Escócia e tudo mais, esses países, o Reino Unido, por exemplo, foi o país na Europa que mais fechou a economia, que mais fez lockdown. E teve 1.300... 1.300 mortes para 63 milhões, ou seja, em média, ou seja, em janeiro. Se aqui no Brasil fosse 5 mil mortos. Mais de 5 mil mortos. Os Estados Unidos passou de 5 mil muitas vezes. Então, veja, o que está acontecendo. Nesse caso, a Inglaterra já fez quase 50%, 45% de toda a população adulta, né? Ou seja, de 100 anos para baixo, ou seja, quase metade da população. E o que aconteceu? Uma queda brutal na incidência de novos casos e também da procura de casos graves por UTI ou por oxigenoterapia. Então, vai acontecer também no Brasil, ou seja, nos Estados Unidos, morreram mais de 500 mil de pessoas e houve uma queda brutal, porque lá já foi feito mais de 100 milhões. Os Estados Unidos têm as grandes fábricas de vacina. E o governo Trump, o que é que ele fez? Ele disse, olha, aquele velho slogan, first on, ou seja, primeiro eu. Ou seja, ele fabrica grande parte das vacinas do mundo e diz, não, primeiro a população é dos Estados Unidos. Segundo, ele tem guardado mais de 5 vezes a população. Ou seja, ele pode, inclusive, emprestar ao Brasil, outros países, se quiser. Além de produzir muita vacina, ele já tem o suficiente para cobrir a população várias vezes. O Canadá, que é vizinho dos Estados Unidos, ali vizinho, tem 5 vezes mais vacina estocada do que a população. Então, esses países que têm muito dinheiro e tudo mais, eles conseguiram o quê? Eles poderiam muito bem emprestar essas vacinas, porque nosso problema é tempo. Ou seja, a Sinovac lá com o Butantan e a AstraZeneca, Oxford lá, com o Farmanguinho lá do Rio de Janeiro, são capazes, a partir de abril, fazer 2 milhões. Nós precisamos agora. E é por isso que o novo, digamos, ministro vai solicitar por empréstimo alguma dessas grandes potências, porque eles já não precisam mais. O problema dele lá é a velocidade da vacinação, porque eles não têm um sistema único de saúde como a gente, que tem uma grande capilaridade. Nós sabemos aqui se, por exemplo, os postos de saúde que tem, por exemplo, os postos de saúde do Brasil, que tem PSF, que cada auxiliar de enfermagem que fizer 10, 20 vacinas por dia, dá para fazer 30 milhões, sem estressar o sistema. Agora você imagina se de repente o governo federal, o próprio ministro e tudo mais, disser, olha, a partir de agora eu vou pagar pelo PAB, né, que é a parte básica de saúde, eu vou pagar, por exemplo, X reais. E vamos trabalhar sábado, domingo, feriado, como nas outras campanhas anteriores, campanha contra a meningite e tudo mais. Ou seja, nós podemos fazer 60 milhões de vacinados no mês. No mês, cara. O problema é que a gente não tem a vacina. Não tem a vacina agora. Mas, de repente, em 2 meses, nós vamos ter vacinas para o mundo todo sobrando. Porque as grandes empresas, por exemplo, quem tem mais dinheiro comprou. Israel tem uma população pouco maior do que Pernambuco. Mas nós vamos comprar essa vacina em torno de $10. Comprou a $60. O parlamento lá assinou 6 vezes mais, porque ele queria voltar ao cenário econômico mundial, produzindo alta tecnologia em rápida escala. Ou seja, arriscou pagar 6 vezes mais para conseguir uma população do tamanho de Pernambuco. Ou seja, nós já estamos aí perto de quase 15 milhões de pessoas. Então, na verdade, o doutor Quiroga vai cair no colo dele. Eu não sei nem se ele vai assumir essa semana, viu, Mávio? Por quê? Como ele é sócio de hospitais particulares, gente, e ele também responde a vários processos, é meu colega cardiologista, ou seja, ele reteve, o Mávio sabe mais do que eu, né? Quando uma pessoa retém a contribuição do INSS, do servidor, do empregado, e ele não deposita no INSS, isso chama-se apropriação indébita, né? Isso. E aí o seguinte, parece que uma das empresas que ele era sócio, segundo ele minoritário, recolheu esse dinheiro e não pagou. Então, eu tenho a impressão que a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, devia ter detectado isso, ou seja, talvez ele demore um pouquinho até sair desse imbróglio. Porque imagina, por exemplo, o camarada está assumindo agora, entendeu? Como salvador da pátria. Aí, de repente, o cara sabe, olha, você está embrulhado na justiça por conta de apropriação contra um órgão federal. Apropriação indébita como todo federal. Então vai ser muito difícil. Então, eu não sei exatamente... Cristiano Brasil, né? Que tentaram lá, a filha do
do Roberto Jefferson. Roberto Jefferson, tentaram colocar ela como ministra do Trabalho, mas tinha lá uns processos lá contra empregada doméstica, uma coisa lá, e que é processo. É uma coisa tão estranha, porque imagine, doutor Dilson pode ser processado. Eu posso ser só processado. E muitas vezes o cara. Muitas vezes não tá, o direito não é de quem está processando, não é? Mas pelo fato de ter sido processado. Olha só, a sociedade, de uma maneira geral, tem os seus defeitos todos, né? Mas o seguinte, nós temos defeito na nossa alma, nós temos defeitos que a gente muitas vezes não confessa, inconfessáveis, né? Mas nós que temos defeito, que fazemos muitas coisas erradas no privado, a gente exige muitas vezes que o público seja imaculado, ou seja, que o cara venha diretamente do céu. Olha, gente, uma selva de pedra dessa aí, entendeu? Você veja, dos religiosos, que geralmente trabalham muito mais o etéreo de que o racional, e tudo mais. Você vê coisa, tem um padre lá em Minas Gerais, interior, que mexeu com 2 bilhões, não é milhões não, 2 bilhões de reais, entendeu? O subornou gente, ameaçou matar. Ora, um padre que tem, digamos, uma vivência, que trabalha com a alma, que trabalha com o amor de Cristo, que trabalha com perdão, que redime meus pecados, muitas vezes se envolve nisso. O tesoureiro do Vaticano foi demitido pelo Papa porque tinha feito algumas maracutaias no Banco do Vaticano. Todas as igrejas, de maneira geral, têm problemas e tudo mais. Ou seja, então nós exigimos que os anjos Gabriel lá do céu venham para cá, entrem no meu corpo. Nós somos imperfeitos. Então é possível até que dentro dessa perfeição o doutor Queiroga não seja tão perfeito assim. Talvez ele não entre também. A não ser se ele entrar, o Bolsonaro tem que bancar essa imperfeição e ele tem que pagar o que deve, ou seja, a gente tem que pagar o que deve e se redimir dos nossos pecados. Doutor Dilson, mas vamos mudar aqui um pouquinho. Olha, antecipou, e o senhor já antecipou e acertou alguns casos de morte misteriosas, mas tem um novo caso aí, né? Eu acho que eu tenho o caso do Nardoni e do Bernardo, o senhor acertou, né? Mas tem o caso agora do menino de 4 anos, o Henry, né? Lá do Rio de Janeiro. Ninguém sabe até agora por que esse menino morreu, as causas da morte. Dá pra gente comentar isso aí, ter uma definição? Olha só, Mávio, talvez seja um dos casos que vai mais mexer, digamos assim, com as pessoas aqui no Brasil. Talvez, como foi feito o Nardoni, que deve haverá no futuro um filme, como foi feito com aquele Bernardinho que foi assassinado. Agora, veja, os suspeitos, nesses 2 casos, veja só, muitas vezes diz assim, não, as pessoas geralmente cometem crimes porque vivem num ambiente, muitas vezes com intolerância, com pouco dinheiro, o espaço geográfico dele, ele contacta com pessoas do mal, com traficantes, com assassinos. O cara quer dizer o seguinte, de uma maneira geral, preconceito. O cara que está ali na favela, ali vendo o traficante, ele pode também. Claro que pode, mas não é a regra. Porque esses 2 casos, por exemplo, o caso do Bernardinho lá do Rio Grande do Sul, que foi morto e foi enterrado vivo, por exemplo, pela madrasta e uma amiga dela, e parece que o pai também sabia, porque a criança já tinha feito vídeos pedindo socorro e tudo mais. O pai era médico, veja só. Então era de uma casta, né? Médico é uma casta, né? Feito na Índia, né? O médico é de uma casta, o sujeito não tinha problema financeiro e etc e tal, só tinha um filho e ou ele participou ou ele fechou os olhos para que a madrasta, ou seja, para a mulher que ele estava vivendo, cometesse aquilo ali por ciúmes de maneira geral. Agora o casinho do Henry, uma criança linda, maravilhosa, tá certo? É uma criança de 4 anos, ativa, e de repente ela aparece morta num apartamento de luxo, num condomínio, daqueles condomínios da Barra da Tijuca, que é o sonho de todos os novos ricos do Brasil, e não só do Rio de Janeiro. O que é que aconteceu com o Henry Borel? Ou seja, veja só, a gente que trabalha, eu e você que trabalhamos com criminologia, nós trabalhamos também com o sentimento das pessoas. Fica inacreditável, por exemplo, que pais, mães substitutas, as madrastas, fizessem isso. Mas acontece, o ser humano é disforme. Muitas vezes você
verbaliza ou executa um procedimento que você, em sua consciência, não varia. Então, veja, a criança ela vivia com pais separados. O pai era um engenheiro, tá certo? E pelo que nos consta, que a imprensa mostra, as redes sociais, era um bom pai. A mãe se separa desse pai, que era um engenheiro, né? E aí o que acontece? E vai viver com um médico, então veja só, um médico outra vez, esse cara. Só que ele é vereador lá do Rio de Janeiro, doutor Jairinho. E aí o seguinte, passa o fim de semana com o pai e devolve a criança. Entendeu? Inclusive manda vídeos da criança andando de patinete. Só que a mãe, o estranho começa aí. Separou há 3 meses, já está vivendo com outro cara. Aí pelo WhatsApp dela, que a polícia já liberou, o diálogo que ela tinha constantemente com o ex, ora, não é que é proibido que eu me separe de uma pessoa e eu não tenho contato com ela. Mas veja só, os contatos não podem ser frequentes, nem podem ser íntimos, a não ser que eu queira que haja uma volta, um revaio, e assim por diante. Então ela chamava o camarada pelo apelido que nas horas ímpares a gente chama Lê. Ou seja, fica difícil você imaginar. Eu tô com um cara que está preenchendo a minha vida aqui, dormindo, e de repente eu fico o tempo todo teclando lá no WhatsApp e tudo mais, com o meu ex-marido, falando sobre a criança, tudo isso é perfeito, mas assim, ali você cheira que alguma coisa de errado aconteceu. Segundo, a criança reclamava que não queria voltar para a casa dos pais. Não queria voltar para a casa da mãe, aliás, e do padrasto, que queria ficar com o pai. Apesar de eu imaginar que muitas vezes tem pai que é melhor do que a mãe do ponto de vista psicológico, a natureza mostra que grande parte da afetividade vem da mãe. Eu concordo que as mães são muito mais perfeitas do que nós homens, concordo. Claro. A psicologia concorda, a psicopatologia forense concorda, tudo isso. Mas ele queria ficar mais com o pai de que com a mãe. E pelo que eles tratavam, ele e o ex-marido lá, parece que a criança tinha uma certa dificuldade de convivência. Bom, esse é o cenário que tem. Aí, ou seja, uma pessoa que se separa do outro, que mantém os diálogos que parecem mais entre 2 amantes, 2 amados e tudo mais, e de repente acontece aquilo ali. Então o que acontece? Entregou a criança. Dentro do apartamento, aí que começa a parte de investigação. Tinha um médico e tinha a mãe dele. O médico vai lá, recém-formado, esse médico, ele é um vereador, mas ele tem um diploma de médico, mas ele nunca teve um emprego de médico. O pai queria que ele fosse médico, ele só fez mesmo se formar. Ele nunca foi, ele é político, ele é vereador de Solidariedade e tudo mais. Então vejam só. Aí o médico diz, olha, eu estou muito estressado, eu vou tomar vários comprimidos para dormir. É como se fosse, eu imagino que fosse um álibi, tá certo? Aí veja, essa que eu estou dizendo a você, esse WhatsApp do marido, do ex-marido para a mulher foi durante esse período todo. Aí o cara diz à mulher que vai dormir profundamente, que quer acordar no outro dia profundamente. Bom, resultado, a mãe na madrugada acorda e vai ver o filho, que estava no quarto do casal, eles estavam no quarto de hóspede. Chega lá, a criança está com os olhos fixos, tá certo? E ela chama não sei se é amante, o companheiro, ou seja, o namorado, que é 3 meses, não estava casado, entendeu? E resultado, ele diz, olha, eu não sei fazer massagem cardíaca, eu só fiz num boneco quando eu me formei, veja. Poxa vida, mesmo que eu não soubesse, você teria que fazer. É como se ele estivesse antecipando o quê? O álibi. Por quê? Veja, eu sou um médico, trabalho com isso há muitos anos, mais de 40 anos. Porque, veja só, eu posso quebrar as costelas, que isso acontece muito frequentemente. Você faz uma massagem cardíaca, eu sou um camarada de 90 quilos, posso baixar o externo da criancinha mais de 4 centímetros e quebrar uma costelinha dela, furar o fígado e tudo mais. Ele não fez, esperou que o SAMU fizesse, certamente alguns minutos ou 1 hora depois. Aí, resultado, eu imaginei o quê? Se ele não fez, é porque ele queria o seguinte, dizer que não tocou na criança. É como se fosse um álibi antecipado. O SAMU foi lá, fez etc. Quando o legista abriu a criança para fazer
a autópsia, a necrópsia, por exemplo, viu uma série de coisas. Primeiro, a cama, toda cama, gente, tem quanto? Tem 50 centímetros, 70, 50, 60 centímetros. Nós sabemos, trabalhamos em medicina há muito tempo, na parte forense e tudo mais, que uma queda de uma criança que tem os ossos deles não são mais fortes, mas eles não quebram frequentemente, não quebraria, não daria concussão cerebral, lesão de fígado, lesão de óleo interno, não queda. Então, eu vou, digamos assim, fazer aqui um imaginário, como nós fizemos no Nardoni, no Bernardinho, e acertamos. O que deve ter acontecido? Essa criança, que gostava mais do pai do que do padrasto, deve ter dito algumas coisas que magoava o padrasto aí. E aí o seguinte, eu imagino o que ele fez. Montou o álibi dos comprimidos, que ia tomar em grande quantidade. Não fez a massagem, porque eu podia dizer, olha, quem lacerou, quem destruiu o seu fígado, que deu hemorragia interna, foi o quê? Foi a massagem. Ele não fez, portanto, ele chegou perto da criança. E aí o seguinte, o que é que deve ter acontecido? Deve ter, à noite, ido para o quarto ali, a criança deve ter chorado, dito alguma coisa. Nos parece que alguém, não sei se ele, mas alguém jogou a criança no chão, como o Nardoni fez, que foi a madrasta que fez naquela vez. Aqui é o inverso. Isso. Jogou no chão. Elevou, ou seja, acima do meu corpo, jogou no chão, ou seja, mais de 1 metro, com força, ou seja, a força da gravidade junto com a força que ele colocou, deve ter causado uma concussão cerebral, a criança ficou desacordada. E aí o seguinte, o que é que uma pessoa pensa? Poxa vida, se ela não morrer, ela vai dizer no hospital quem fez isso. E alguém foi lá, com certeza, deve ter colocado os pés sobre o tórax de uma criança de 4 anos, ou seja, esmagando o seu fígado. Ou seja, primeiro foi a concussão e depois, provavelmente, foi o uso do peso e o uso dos pés para fazer com que, ao baixar o externo mais de 4 centímetros, você, contra o piso, esmagar, e aí o que acontece? O fígado, que é o maior órgão humano, ele se lacerou e a criança morreu por hemorragia interna. Então, a perícia vai fazer o quê? Lá tem câmaras. Quem entrou ali? Lembra que no Nardoni, quem decidiu os pais, a madrasta e o pai... Não entendi muito bem. Eu também não entendi, não. O computador está falando para mim. Viu? No Nardoni, nem o pai, nem a madrasta confessaram. Quem é que fez com que eles fossem apenados com pena máxima? A perícia, gente. A perícia mostrou e as contradições. Primeiro, o Nardoni não sabia que o carro dele, o pai tinha dado, um advogado famoso, tinha dado o carro, ele tinha GPS. Primeiro começou mentindo o tempo que ele ficou na garagem. Só que tem GPS, o GPS mostrou que ele ficou 13 minutos na garagem. Segunda coisa que ele disse, que ninguém tocou na criança. E quando foi feito a perícia no carro com luminol, a perícia fala o seguinte, mesmo que você limpe uma superfície, quando você tem sangue, você passa o luminol e ele fica no escuro, brilhante. Você sabe que alguém lavou ali, mas tem... Quando a perícia fez, quando o perito colocou o luminol no carro, viu que a criança tinha sangrado, que era o sangue dela. Viu que o DNA era dela. Primeira mentira. Então, segunda coisa, quando fez a perícia do anel da madrasta, viu que ela fez o quê? A menina estava atrás chorando, ela simplesmente deu sem querer uma tapa na criança e o anel rasgou a testinha dela. Na câmera do elevador mostrava que ela estava sangrando. Então, segunda coisa, limparam a cena do crime e o luminol mostrou que a criança foi jogada no chão. A mesma coisa, não morreu. A Isabela Nardoni não morreu. Aí o que acontece? Vamos criar um cenário para dizer que a criança pulou. Aí um adulto vai lá, corta a tela de proteção e joga. A perícia mostrou tudo isso. Então não precisou ninguém dizer o que fez. Eles foram apenados no caso. Imagino que vai ser a mesma coisa, só que atores diferentes. Então, em muito pouco tempo, gente, acho que 15 dias a 20 dias deve sair a solicitação de prisão preventiva. Terceira coisa que é importante, qual é o ator que estava lá nesse apartamento? Só tinham 2. A mãe e o padrasto, tá certo, nesse caso. Então, eu imagino que nosso querido Henri Borel
tenha sido assassinado dessa forma. E a perícia vai fazer toda essa mise-en-scène e, mais uma vez, você vai mostrar a condição humana do que as pessoas são capazes de fazer. E, muitas vezes, essas pessoas que são capazes de fazer, nunca elas vão a público pedir perdão e elas nunca declinam o crime que fizeram. Ou seja, é por isso que a gente tem que investir na ciência e a parte forense, a perícia forense, ela é fundamental. Então, nesse caso, vai ser de grande repercussão do Brasil e do mundo, mas daqui a 2 semanas eu espero que o criminoso já esteja encarcerado ou pelo menos pedido a sua prisão preventiva. Doutor Dilson, vamos para uma pergunta aqui que eu acho que todo mundo quer saber agora. Nesse momento aí do quadro da pandemia do Brasil, a perspectiva que a gente tem com a cobertura da vacina no Brasil e no mundo, o Brasil, eu não vi os dados de hoje, mas eu acho que deve ter sido um número alto de mortes. Quando é que a gente vai ter aí uma diminuição? Olha, a diminuição nós vamos ter quando a gente ultrapassar 30%, pelo 30% a 40%, do público-alvo que mais contrai o Covid e que mais morre. Veja, anteriormente, o que é que acontecia na pandemia, na primeira onda, que foi até o final do ano passado? 82% das pessoas que morriam eram pessoas de 100 anos até 65 anos. Mas essa população só é em torno de 14% da população do Brasil, mas respondia por 82%. E de 60 anos para baixo, respondia em torno de 18%. O que é que aconteceu? Com a vacinação já estando em torno de 70 anos de idade, uma grande fatia da população que pegava Covid e que morria, deixou de pegar Covid. E o que aconteceu? Houve um aumento de 25% para as faixas etárias menores de 60 anos de idade. Ou seja, como a nova cepa, a P1, que veio lá da Amazônia, ela tem mais infectividade, o dobro da infectividade, 2,2 vezes. E ela tem uma certa agressividade maior do que a cepa anterior. O que é que acontecia? Que é que acontece nesse caso? Era pegar a população virgem ainda, jovem, ou seja, abaixo de 60 anos e assim por diante. Então, nesse caso, a vacina, que está em torno de 70, quando ela começar a pegar a população de 50 anos a 65 anos, vai cair vertiginosamente. Aí vão ficar o quê? Os adultos jovens, crianças, gestantes, mas aí é uma quantidade pequena, até que você consiga cobrir a população toda, que imaginamos que vai talvez ultrapassar o final do ano. Por quê? Somos o 5º país do mundo, mas nós temos muita produção de vacina, vamos ter agora a partir de mês de abril, mas os insumos ainda, Marvel Alves, vêm da China e da Índia. Ou seja, a China e da Índia são os maiores produtores de IFA, né, que é um insumo básico para a produção desse tipo de vacina, e assim por diante. Você veja que o Butantan e a Farmanguinho, da Fundação Oswaldo Cruz, de todas as vacinas que o Brasil, inclusive, fabrica, para gripe, para tudo mais, ela só fabrica IFA para um delas. As outras vacinas ela tem que importar e assim por diante. Mas imaginamos que essa pandemia vai dar um grande refresco para a gente, vai dar uma redução abissal a partir do final de maio, tá certo? Final de maio já? Já final de maio? Já final de maio. 2 meses é mais que suficiente. Se nós fizermos 50 milhões de vacinas nesse período, mais 15 que já está havendo agora no momento, ou seja, as pessoas de risco no Brasil são 77 milhões. Então, imaginamos que com 50 milhões a gente vai voltar regredindo. Como era na primeira onda, chegamos perto de 1.000, aí foi 900. Quando a segunda onda começou, lá para setembro, por exemplo, ela estava em 340, 350 e voltou hoje em torno de 2.000 mortos por dia. Lembrando que, apesar dessa mortalidade ser muito grande, não é ainda a maior do mundo. Veja, no caso nosso aqui, vamos começar aqui a vacina de dose, né? Os Estados Unidos, obviamente, por ter as fábricas maiores do mundo, ela já vacinou 121 milhões de pessoas, em termos absolutos, o maior país do mundo, 121 milhões, numa população de 320 milhões. A China vacinou 70 milhões numa população de 1 bilhão e 400. Quase nada, né? Quase nada, né? A Índia tem uma população de 1 bilhão e 200, vacinou 44 milhões, também quase nada. Agora vem o famoso Reino Unido. Reino Unido, a Inglaterra, já vacinou
29 milhões na população de 63 milhões. Aí houve uma queda grande. Você veja aqui, a mortalidade proporcional ao Brasil ultrapassava 5 mil mortes por dia proporcional ao Brasil. E ele já está com uma mortalidade muito baixa e assim por diante. A Turquia, o Brasil, nesse caso aqui, nesse ranking, é o 5º país que mais vacinou do mundo. E até agora vacinou quase 14 milhões de pessoas. O Ministério está entregando agora uma quantidade muito grande de vacina, mas pediu aos municípios que só vacinem a primeira dose. Por quê? Porque o que é que nós fazíamos? Retínhamos a segunda dose para esperar 21 dias. E nesse período a pandemia subia bastante. Como está entrando muita vacina produzida por esses 2 institutos importadas, nós vamos ter daqui a 15 dias vacina. Então o que é que nós vamos fazer? Essas 15 milhões vão ser distribuídas é só para fazer a primeira dosagem, porque já imuniza uma parte da população. Ela não vai chegar, digamos, a 100%. Lembrar que a Coronavac, ela imunizou 50% da população, ela foi eficiente em 50%, mas o que foi fundamental nela é que quem usou as 2 doses não teve nenhum caso grave, ou seja, quem usou a primeira e a segunda dose não foi para a UTI, nem usou oxigênio dentro de UTI, porque muitos pacientes, veja como é que funciona. O paciente que vai para a UTI, dependendo do hospital, eu tive com o pessoal da AMIB, da Associação Brasileira de Medicina Intensivista, a média do país de mortalidade, a média, público e privado, 37%. Nós temos hospitais, de uma maneira geral, privados e até públicos, que a média é 70%, mostrando que a qualidade do tratamento é fundamental, porque esses pacientes que vão para a UTI, muitas vezes precisam de quê? Fazer hemodiálise, e o hospital, às vezes, não tem um serviço de hemodiálise acoplado a ele, então tem um monte de variantes que esses pacientes têm. Muitos desses pacientes, por fazerem miocardite, vão precisar de um marca-passo, porque eles vão fazer um bloqueio total, um BAV total do coração, e eu não tenho um cirurgião cardíaco que bota um marca-passo. Então, nesse caso, Mávio, a mortalidade de quem vai para a UTI pode variar entre 37% e 70%, dependendo desses serviços de apoio, tá certo? Mas a média do país está em 37%, que é muito alto. Os outros países, a média é 30% ou até menos. Então, nesse caso, sim, isso aí o cara que está entubado. E o sujeito que está na UTI, que não está entubado, a mortalidade é muito mais baixa, 9% só. 9%. Então, em cada 100 pessoas, apenas 9. O negócio é não ser entubado. Não ser entubado e estar no hospital que tenha, digamos assim, o cirurgião cardíaco que possa fazer procedimentos, que tenha um pneumologista que possa, um infectologista, que tem uma série de profissionais que, se eu precisar de hemodiálise, que muitos vão precisar, possa também usar hemodiálise e assim por diante.